Olha, a universidade moderna, como a gente conhece hoje, ela não foi planejada, sabe? Não nasceu de um grande plano, mas sim de uma tempestade perfeita de eventos lá na Idade Média. E o mais curioso é que tudo começou com um livro perdido. Essa pergunta parece até roteiro de filme, né? Mas acredite, esse é literalmente o ponto de partida da nossa história. A redescoberta de um único texto romano antigo foi a faísca que acendeu uma revolução intelectual que molda o nosso mundo até hoje. Pois é, esse era o tal livro perdido, o Corpus Juris Civilis. Gente, isso não era só uma coleção de leis. Era um sistema sofisticado, uma forma de pensar sobre a sociedade, a justiça e o poder que a Europa tinha simplesmente esquecido por séculos. Encontrá-lo foi como desenterrar um manual da civilização. E o mais impressionante é que a redescoberta desse livro não aconteceu do nada num vácuo. Pelo contrário, ela caiu num terreno incrivelmente fértil, porque a Europa do século XII estava passando por um renascimento próprio, sabe? Acordando de um longo sono intelectual. Então, aqui está o pulo do gato. Não foi só um elemento, mas a convergência de três fatores que criou essa tal tempestade perfeita. Primeiro, havia o que estudar, o texto antigo. Depois, havia como estudar, um método novo e rigoroso de análise. E, finalmente, era preciso um lugar onde estudar, uma instituição totalmente nova que estava prestes a nascer. Essa fome por conhecimento era o pano de fundo para tudo isso. As cruzadas, o comércio, tudo abriu canais para o Oriente, trazendo de volta não apenas mercadorias, mas também ideias, filosofia grega, matemática árabe. O mundo estava ficando maior, mais complexo, e as velhas respostas, bom, elas já não bastavam. E aqui a gente chega a uma distinção que é fundamental na época e bem curiosa. O lugar físico, os prédios da escola, era chamado de studium. A palavra universidade, por incrível que pareça, não se referia ao lugar, mas sim às pessoas. Era o nome da guilda, da corporação de estudantes ou de mestres que se uniam para lutar por seus interesses. E o epicentro de toda essa explosão educacional foi a cidade de Bolonha, na Itália. O que aconteceu lá simplesmente virou o modelo de ensino de cabeça para baixo. Com o Corpus Juris Civilis como seu texto principal, Bolonha se tornou o principal centro para o novo estudo científico do direito. Seus professores, como um cara chamado Irnério, eram como superestrelas intelectuais, atraindo estudiosos de todo o continente. E eles vieram em peso. No século XIII, Bolonha abrigava cerca de 10 mil estudantes. Pensa só, 10 mil. Muitos eram estrangeiros, o que os tornava uma força econômica e social poderosa na cidade, mas ao mesmo tempo muito vulneráveis. E aqui está a grande virada de chave de Bolonha, o que a tornava tão radical. Era uma universidade de estudantes. Imagina só a cena. Os alunos contratavam, pagavam e podiam demitir seus próprios professores. Eles estabeleciam os horários e multavam os mestres que chegassem atrasados ou não cobrissem o currículo. É o completo oposto do modelo que a gente conhece hoje. Mas por que eles precisavam se organizar com tanto afinco? A razão era bem prática. Em muitas cidades medievais, se um estrangeiro acumulasse uma dívida e fugisse, qualquer um de seus compatriotas poderia ser preso e forçado a pagar. As guildas de estudantes, as universitates, foram formadas para lutar por proteção legal e segurança. E não é que eles conseguiram? Em 1158, o Sacro Imperador Romano Frederico Barba Ruiva emitiu a Authentica Habita. Este documento é como a certidão de nascimento da autonomia universitária. Ele colocou os estudantes sob proteção imperial, essencialmente criando uma zona legal separada para a comunidade acadêmica. O modelo de Bolonha, uma comunidade autônoma e internacional de estudiosos com direitos e privilégios garantidos, era radical e poderoso. E essa ideia se espalhou como fogo pela Europa. Olhe só a rapidez com que isso aconteceu. Em pouco mais de um século, centros de ensino superior surgiram por todo o continente. Muitas vezes fundados por mestres ou estudantes que migravam de uma universidade existente, levando o modelo com eles, como foi o caso de Pádua. Mas não havia um modelo único. A ideia era flexível. Em Paris, por exemplo, vimos o oposto de Bolonha. Foram os mestres, não os estudantes, que formaram a guilda. Com foco em teologia e sob a proteção do Papa, Paris se tornou o outro grande arquétipo da época. O que unia todas elas era um ideal compartilhado. O prêmio máximo era essa licença, que transformava a educação em uma moeda universal. Ela criou uma comunidade de estudiosos verdadeiramente internacional e móvel, que compartilhava uma língua comum, o latim, e um método comum de debate. Então vamos lá.
Qual é, afinal, o DNA dessa invenção medieval que ainda hoje molda o nosso mundo? Mas antes de resumir, vamos a uma pergunta que sempre surge. Qual é, de fato, a universidade mais antiga do mundo? A resposta, como vamos ver, depende de como se define universidade. Ok, vamos aos fatos. Al-Qarawiyyin, no Marrocos, é a instituição de ensino superior mais antiga do mundo em funcionamento contínuo, fundada lá em 859. No entanto, o conceito de universidade, como uma corporação autônoma de estudantes e mestres com um currículo diversificado, nasceu em Bolonha. Al-Qarawiyyin foi reestruturada no modelo universitário moderno apenas em 1963. Ambas são incrivelmente importantes, mas representam origens diferentes. E assim, a gente volta à essência. O modelo que nasceu em Bolonha nos legou estes princípios fundamentais. A ideia de que uma instituição de ensino deve ser autônoma, a crença em uma comunidade que transcende fronteiras e, talvez o mais importante, a dedicação ao debate rigoroso e à liberdade de questionar. E é aqui que a gente encerra. A universidade não nasceu em um palácio, mas sim da demanda de estudantes estrangeiros por segurança e por direitos. Ela foi fundada em um ato de rebelião organizada. Talvez, então, seu legado mais profundo, sua tradição mais antiga, seja justamente a que está mais ameaçada hoje: o direito de desafiar a autoridade e de questionar absolutamente tudo.